Olá, amigos e amigas, moças e rapazes, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Sugestão Católica. E hoje nós trataremos de responder a uma tempestade de questões que aponta para a regressão a vidas passadas. Existe ou não existe? Eis o nosso tema de hoje. Bom, se a nossa primeira questão é sobre a realidade da regressão a vidas passadas, eu devo dizer que dentro do ambiente clínico, terapêutico, de alguns hipnoterapeutas ou psicólogos de vertente espírita, dentro desse ambiente é uma realidade, porque ao passo que a pessoa diz que retorna, diz que se vê, conta histórias e relaciona fatos da vida presente com a suposta vida passada e etc., então dizemos que ela é real. Do ponto de vista científico, não há qualquer comprovação. Do ponto de vista lógico, a partir do momento que você lida com pessoas que se dizem possuídas, lidam com pessoas que se emocionam demais e em demasia alteram a sua personalidade, né? Dentro de âmbitos você pode perceber claramente que a regressão de vidas passadas não existe de fato e nem pode existir. Porque se eu posso regredir essa pessoa em 200, 300 anos, também é verdade que eu posso progredir ela a 500. Eu posso hipnotizá-la e dizer que ela está agora vendo-se daqui a 80 séculos. E ela começa a contar das coisas. Né? Da mesma maneira, ela pode sentir, ela pode relacionar fatos, não há diferença nenhuma. Trata-se então de mera e pura fantasia do inconsciente. Ou, como se chama em parapsicologia, prosopopeia. Existe uma diferença avassaladora entre regressão de memória e regressão de vidas passadas. O que acontece na regressão de memória é que a pessoa ela consegue rever fatos conscientemente já vividos nessa mesma vida e consegue ressignificá-los. Na mão de um hipnólogo bem formado, de hipnólogo experiente, isso é bem feito e de resultados bastante frondosos. Eu já tive a oportunidade de mostrar para vocês no vídeo da dona Nenê. Coloca a mão em cima da minha. Rapidinho, isso. Olha para a lâmpada. Deixa a pupila dilatar e você vai sentindo um grande alívio, um grande alívio. Durma. Você vai regredindo na sua memória retornando à infância, sentindo-se criança outra vez. Sentindo-se criança outra vez. Eu toco seu ombro esquerdo e você lembra da cena mais injusta que você tenha passado agora. Nenê? Oi, Como você se sente? eu tô muito mal. Mal? Por que você tá Tô mal? na porta da cozinha de casa. A diferença está em que, por exemplo, quando eu assisti uma entrevista com a Rita Cadillac nos anos 90, né, eu sou velhinho, apesar de não parecer, eu sou velhinho, levaram ela para uma clínica de regressão espiritual, uma clínica espírita, e mostrou ela se debatendo, tal, contou lá a sua vida no reino de não sei quem, e ela conseguiu uma explicação que ela não tinha até então, que era uma dor na perna, que ela sempre teve, nunca conseguiu uma conclusão clínica, e dentro daquela regressão ela descobriu que deve ter sido ferida, já não lembro mais, por um chute, por uma espada. Mas de qualquer forma, quantos nós que não estamos preocupados com a nossa saúde dental, por exemplo, quando dorme, sonha que perdeu os dentes? É um clássico que o dente tá mole e caiu, ou que eles desapareceram, não é? Ou que eles estão de outra cor, umas coisas assim que os psicólogos que lidam com interpretação de sonhos estão acostumados a lidar, não é? Então, as nossas preocupações tendem a mostrar-se mascaradas dentro de um campo, digamos assim, semântico do inconsciente. Recordo para vocês que a nossa mente consciente é a inteligência que você se dá conta o tempo todo de que você está usando, e a mente inconsciente é aquela que é mais inteligente que o consciente e você não tem noção nenhuma. Ela consegue, né, abstrair, ela consegue concluir as coisas muito mais rápido do que o consciente e jogar para você em campo de impressões ou no campo de alucinações. Então, uma pessoa que faça uma regressão espiritual, ela pode divagar sobre qualquer preocupação, qualquer problema da vida dela, tanto quanto num sonho. Até porque um transe profundo, onde normalmente se faz esse tipo de regressão, a espiritual,
o inconsciente está aberto para falar o que ele quiser. Então todos os medos, todas as preocupações, elas vêm à tona. Afinal de contas, quantos de vocês não viram dentro de uma regressão espiritual uma pessoa retornar dizendo que descobriu que foi prima de Santa Joana d'Arc, ou que foi do reino de Luís XIV, ou que foi parente, enfim, é sempre algo muito grandioso. E se for um ambiente bem espírita mesmo, com uma pessoa bastante espírita, normalmente vai dizer que foi morta na Inquisição, que morreu numa cruzada com a cabeça cortada, né? Vai acordar chorando. Eu nunca fiz uma regressão espiritual em ninguém, mas estou cansado, careca de assistir isso ser feito na minha frente, porque meus colegas hipnólogos, hipnoterapeutas, quase nenhum deles é católico, quase nenhum são católicos, não é? Então eles fazem isso com facilidade. E o que acontece, o que mais impressiona a vocês e a muitas pessoas, são duas coisas. Primeiro, a ótica espírita está impregnada na alma do brasileiro. Todo protestante, todo católico, carismático, tradicionalista, neocon, que se chama, né, seja lá o que for, sempre tem um viés de acreditar em tudo o que aparece com áreas de espiritualidade, né? Então, com mais facilidade, a pessoa vai ser espírita. Quando ela não é, e ela se depara com um fenômeno desse, então, ou ela fica na dúvida, com aquela vontade de acreditar no espiritismo, mais presa na igreja católica ou em outra religião por algumas raízes morais, ou ela vai dizer que é o demônio. E assim, ela faz o favor de prostituir os estudos da igreja católica, os nossos estudos, tudo que os papas já disseram sobre a psicologia, tudo que os moralistas já afirmaram e a ciência já comprovou e a igreja já aceitou. Vocês tentam enfiar a goela abaixo dos espíritas, que eles estão com o demônio no corpo, que eles estão servindo ao diabo, fazendo exatamente aquilo que vocês não sabem o que é, porque não estudaram. Seria interessante no campo da moral até pesquisar se isso não é um tipo de pecado. Porque vocês estão mentindo, vocês estão emitindo chutes para converter uma pessoa, para vencer dela no campo dos argumentos. Vocês não precisam mentir, vocês precisam se informar em primeiro lugar. Ainda que moralmente vocês estejam defendendo a religião verdadeira, não se defende com mentira. E assim vocês afastam quem talvez teria a chance de algum dia, através das ocasiões ou da providência, de se tornar católico. A pessoa vai pensar assim, poxa, disseram que a minha regressão foi mentira, disseram que aquela carta que eu recebi da minha avó é o Satanás, mas ela só está falando de amor e de luz. A gente sabe que o brasileiro pensa muito nisso. Por que isso vai ser demoníaco? Se existe uma entidade tão malvada que é a Igreja Católica e os católicos nos agridem dessa forma, não sabem lidar conosco, para que eu vou ser católico? Então, dentro do campo católico, eu falo da hierarquia mesmo, dos padres, não só dos fiéis, talvez de alguns bispos também, existe uma barreira gigantesca que não permite, por ignorância total, não permite que as pessoas ascendam ao conhecimento para poder julgar de verdade a sua situação e depois se livrar das suas mazelas e se tornarem, enfim, católicas. E católicas de consciência firme, de consciência forte. Então esse é o primeiro aspecto. A espiritice do brasileiro. O Dom Bertrand de Orleans e Bragança, numa entrevista, disse que o Brasil é espiritualmente monárquico, né? Porque aqui se fala de rei, o rei do samba, o rei de... enfim, rei de qualquer coisa. Mas aqui também se fala de encarnação. Quem aqui brincando não fala, nossa, na encarnação passada eu não sei o que, nossa, na próxima encarnação eu vou pagar não sei o que lá. Se o Dom Bertrand tem razão nessa analogia que ele fez, então eu também tenho razão na que eu estou fazendo agora. O Brasil é eminentemente espírita e nós não estamos fazendo absolutamente nada para combatê-lo. Existe uma outra coisa também que muito chama a atenção, que é, ao assistir pessoalmente uma pessoa fazendo a regressão espiritual, você percebe que a pessoa empalidece, que ela chora ou que ela fica muito vermelha, porque o sangue se concentra no rosto, ela fica ofegante. Algumas mudanças fisiológicas são muito marcantes, ao passo de que uma pessoa que não conheça o mínimo de psicologia, nunca viu uma sessão de hipnose, se impressiona demais, acredita que algo está acontecendo. E se ela está dizendo que aquilo, o fundo, necessariamente tem que ser sobrenatural. Ela está sendo sustentada por uma entidade, por uma circunstância espiritual que está ali agindo. E se impressionam demais. De modo que, como vocês já puderam ver naquele meu outro vídeo de regressão de memória, onde eu gravei para vocês uma sessão completa, aquela senhora que eu hipnotizei,
como ela é muito suscetível, na realidade, ela, naquele momento, deu pra perceber que ela se encontrava no seu próprio particular tempo presente, na infância. Tanto que ela já apareceu com voz de criança. Isso não é mais comum. Pode acontecer, como aconteceu, mas não é mais comum. A grande maioria sabe que está vendo um filme, muito embora esteja emocionalmente vinculada, muito vinculada a ele, mas dialoga com o hipnoterapeuta em tempo presente, enquanto se emociona com o que vê. Mas é possível que a pessoa então já se diga em outro tempo, como é possível que ela se diga em outra vida. Um hipnólogo famoso, meu amigo inclusive, quem costuma fuçar sobre livros de hipnose já conhece essa história, provavelmente porque ela é bem famosa. Ele gostava de fazer experiências deixando as pessoas possessas através de hipnose. Então eu sugeria que o cara tava com o demônio, tal, e fizeram com um cara que era grandão. E isso foi numa sala de um Habib's, uma sala à parte, assim, da lanchonete. Só que eles não deram a sugestão, sei lá, acabou passando desapercebido, de que ele devia ficar com o braço preso, que o pé estava colado no chão. Então o cara era grande e forte, ele levantou, querendo quebrar a sala inteira, bater em todo mundo. E ao passo que ele ficava mais violento, porque ele se acreditava dominado pelo demônio, pelo Satanás em pessoa, ele dispensava mais força ainda. Então ele praticamente quebrou aquele salão lá. Foi um negócio bem tenso, até que conseguiram fazer ele voltar a si por uma hipnose curiosa, imoral e mal feita, na minha opinião. Digo com todo o carinho a esse meu amigo, moralmente eu não posso aceitar isso que se faz, que vocês fizeram, mas aconteceu, é um fato. Então se uma pessoa ela pode ficar possuída pelo demônio por uma heterossugestão, por sugestão de outra pessoa, uma sugestão bem colocada, ela pode ficar por suas próprias sugestões, por seus próprios medos. Mais ainda se ela tem uma doença que está por emergir, não é? Então é muito comum que vocês percebam que na família de gente que vive endemoniada, que vive possessa, gente que assim demonstra carismas demais, gente que é médium espírita, vocês podem perceber que no seu tecido familiar os pais, os avós manifestavam algumas coisas também. A pessoa que é médium, o avô era médium, a pessoa que é carismática e repousa com muita facilidade, de repente o pai, quando vai na igreja evangélica, com a mesma facilidade, ou então o avô psicografava. Nunca sai desse âmbito, procurem à vontade, nunca sai desse âmbito. Até porque a possibilidade grande de se alucinar, né, a potência de se entregar em uma sugestão, mesmo que seja uma autossugestão, é muito grande. Assim como das doenças psiquiátricas. A grande parte das doenças psiquiátricas, quase todas, exceto a depressão, em alguns aspectos, todas elas têm origem em aspectos genéticos. A depressão ela pode ser adquirida por excesso de ansiedade. E aí eu poderia despontar para o assunto do nosso curandeirismo, né? De pessoas que se curam da noite para o dia, ou de doenças graves que aparecem do nada e a medicina não consegue explicar. Isso é um tema para um próximo. Mas acredito que o panorama básico do mistério da regressão espiritual, que não tem nada de misterioso, tem muito de impressionante para quem não conhece, ou para quem passa por aquilo acreditando que é o que acontece, até porque quem não acredita não consegue entrar nas vidas passadas. Então, de fato é algo impressionante. Mas não deveria ser. Enfim, o segundo aspecto, que humanamente dizendo nos coloca lado a lado dos espíritas, é que no momento que o inconsciente abre e começa a inventar coisas, a forma de ele criar essa prosopopeia, essa segunda ou terceira identidade, é mais ou menos a mesma em quaisquer religiões que sejam, já que o fenômeno por si mesmo, ele é fisiológico, por vezes até psiquiátrico. Então, por exemplo, numa regressão espiritual que a pessoa diga que foi lá então a Santa Joana d'Arc, ou Papa tal e o Santo qual, ela também diz que foi morta, por exemplo, por Torquemada, pela Inquisição. E vocês percebam que alguns pseudo-possessos católicos, parênteses, eu não estou dizendo que possessão não existe, estou dizendo pseudo-possessão. Então, dentro de uma pseudo-possessão, é muito comum que se diga que está possuído por quem? Por Judas Iscariote, não é? Está possuído por Stalin, por Hitler. Outro dia eu estava assistindo uma sessão de exorcismos. Na verdade não assisti não, porque ela estava em áudio, né? E o possesso dizia que estava possuído pelo espírito do Torquemada. Quer dizer, tanto no espiritismo quanto no catolicismo,
só as maiores personalidades da maldade ou da bondade estão ali presentes. É óbvio que isso é fruto do inconsciente. Tá na cara. É claro que a pessoa está inventando aquilo e não sabe que está inventando. E tratando então da regressão de vidas passadas dentro do seu aspecto terapêutico. Vocês conhecem alguém que fez essa terapia? Funcionou enquanto terapia? Ela tinha um medo, ela tinha uma preocupação que sumiu ou que agora está muito mais fácil de lidar? Normalmente funciona. Eis o nosso problema como apologética católica. A regressão a vidas passadas funciona. O efeito é o mesmo da regressão de memória. Basta que a pessoa acredite, porque dentro das memórias que ela tem associadas a coisas que ela não gostaria de ter ou que ela não compreendeu, o que ela precisa é de uma via de compreensão para que essas coisas sejam aliviadas, para que se justifique dentro do sistema límbico, que eu já devo ter explicado em um vídeo para vocês, se eu não me engano no Hipnose na Missa 2, e esse sistema cuja finalidade é guardar os eventos traumáticos, criar âncoras para que quando aquela coisa venha a acontecer de novo, ele possa te proteger, te dando uma confusão mental, um desespero, uma falta de ar, um desejo de correr. Então, a partir do momento que você se justifica para o sistema límbico, ele fala, era isso, então está tranquilo. Não vou mais reagir perante aquilo. Então, se você consegue oferecer até que uma mentira para o sistema límbico, ele funciona. Só que assim, muito melhor que você ofereça a verdade, não é? Então, dentro dessa atmosfera espírita brasileira, o que eu já não recebi de pedidos, como, você é então hipnoterapeuta, eu desejo, eu quero fazer regressão espiritual. Isso já por telefone ou pela internet. Mas de qualquer forma eu recebo pessoas aqui na minha casa que começam conversando normal e no meio eu vou entender que o que elas querem é isso, elas já chegam com a coisa pronta. Assim como os médicos reclamam que a pessoa chega lá dizendo, eu tenho tal doença. Não fez exame nenhum, mas pesquisou no Google e descobriu que tem aquela doença. Grande parte das pessoas já descobriu que o problema dela é na vida passada, não pode ser na presente nem lascando. Mas por que você sabe? Como você sabe que é da vida passada? Não, porque eu fui na igreja, você é católico, não é? Sou então, eu já falei com o padre. Ele não me ajudou em nada. Ele mandou procurar psicólogo. Eu fui no psicólogo, é uma bosta. Eu fui no centro espírita, achei bonito. Tinha um atendimento particular pra mim, me deram uma atenção, eu falei. Fizeram essa técnica comigo e a coisa desapareceu. Ou, perdão, ela tá dizendo de que aconteceu com alguma outra pessoa, não é? E que ela quer que aconteça com ela. Ela procurou auxílio em vários lugares, não conseguiu. Ela conhece alguém que foi lá no centro, foi maravilhoso e que vai puxar ela pelo braço. Então ela já chega aqui dizendo, meu problema é da vida passada, eu não consegui nessa, né? Então ela vem com uma grande esperança. Bom, eu pessoalmente nunca fiz uma regressão de vidas passadas. Não adianta vocês me procurarem, escreverem nos comentários, me procurarem pelo WhatsApp, que vocês têm um número, mas de outros vídeos eu já dei. E nem adianta procurar por nenhum dos meus alunos que eu formei. Ninguém vai fazer regressão de memória. Pague o preço de regressão espiritual, pague o preço que se pagar. Porque sabem que é uma grande mentira. Pode acontecer um evento de libertação, um evento catártico, só que pode acontecer uma grande merda também. Existem grandes hipnólogos, bem conceituados tecnicamente, que aplicam isso porque as pessoas pedem. E eles acreditam que tem uma certa segurança, né, que limita onde ele pode prejudicar a pessoa, onde ele não pode prejudicar. Então ele se encontra no caminho da segurança e aplica. A moralidade deles não é católica, eles fazem o que eles quiserem dentro de seu ambiente. Mas não é isso que eu faço. E eu recomendo a vocês que conhecem alguém que se impressionou demais por ter feito uma regressão espiritual, que pense em fazer, que mostre esse vídeo. Que procure um hipnoterapeuta de tarimba, né, que tenha, assim, um mínimo de reconhecimento, de preferência moral católica, ainda que não precise ser um médico católico, um psicólogo católico, mas de que não vá plantar ideias nela pecaminosas ou ideias mentirosas. Então vou ficando por aqui. Recordo a vocês que temos uma via mais direta para conversarmos, que é o Instagram, que eu estou aprendendo a mexer ainda, mas procurem por Sugestão Católica, e no Facebook a página Sugestão Católica. Deixe seus comentários, se inscrevam, deixe seus likes. Vamos fazer um levante, vamos promover um levante católico dentro desse aspecto que, no meu entender, e de muitas pessoas, graças a Deus, cada dia mais pessoas, é o mais importante da religiosidade brasileira. Um forte abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência até agora. Inscreva-se no canal, dê o seu joinha e salve Maria!